Pastor Júnior Trovão. Glória a Jesus. Irmãos, já tem um bom número de pessoas aí, acho que a gente já vai começar. A gente já vai começar aí, só esperar mais uns 2 minutinhos aí pra gente poder entrar e falar do assunto aí. Deus abençoe a todos os amigos que estão entrando aí, todos os irmãos, a Igreja Pentecostal, aí Deus abençoe, Pastor Lisboa, enfim, muita gente aí para a glória de Deus e creio que será uma noite abençoada. Quero saber se os irmãos estão me ouvindo bem, né? Eu coloquei o fone de ouvido, parece que fica melhor, né, para poder a voz sair melhor. Quero saber se está ouvindo bem aí. Tem gente nos acompanhando aí de várias partes aí do Brasil agora e do mundo, né? Tem gente de Portugal, Estados Unidos, tem várias pessoas aí para a glória de Deus, né? Que bom, o pessoal está falando que está ouvindo bem. Glória a Deus. Maravilha. Irmãos, eu quero começar lendo um texto aqui da Bíblia Sagrada, né? Quero começar lendo um texto, já que os irmãos já estão chegando aí, e eu quero aproveitar para ler um texto aqui da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 47. Né? Eu quero ler com esse texto aqui, Gênesis, se os irmãos puderem agora aí, prestar atenção no texto, que eu vou ler aqui, vai ser de suma importância para a gente dar prosseguimento à palavra de Deus nessa noite aí, tá bom? Vamos lá em nome do Senhor Jesus. Deixa eu aumentar aqui. Opa, pronto. Agora acho que está melhor ainda. Estava um pouco baixo. Agora eu aumentei no máximo aqui, né? Isso, Gênesis capítulo de número 47, versículo de número 13. Preste atenção aí. Gênesis capítulo 47, versículo de número 13. Diz assim: E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhe deu-lhes pão em troca de cavalos, pelo rebanho das ovelhas, e pelo rebanho das vacas, dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano, porque por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram eles pela segundo ano consecutivo e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e o meu senhor possui rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos, presta atenção, compra-nos, e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos teus servos e de Faraó, e dai-nos semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Irmãos, olha que coisa extraordinária está acontecendo aqui. José tinha revelado o sonho a Faraó acerca do período que haveria sobre a terra
o sonho conturbado que Faraó teve, ninguém conseguia dar a interpretação daquele sonho, nem tampouco contá-lo. José conta o sonho a Faraó porque Deus o revela. E a Bíblia vai dizer que além de Deus revelar o sonho, Deus também dá a interpretação desse sonho a José. E José fala para Faraó acerca das vacas gordas e sobre um período muito bom que o Egito iria viver. E fala desse período também das vacas magras, das quais ele via as vacas magras comendo de fato as vacas gordas. E José dará interpretação a ele, dizendo que as vacas gordas seriam um período extraordinário que o Egito iria viver. Mas que as vacas magras comendo as gordas seria um período de escassez tão grande de fome que o Egito iria viver, que era necessário, nesse período de abundância, que o Egito pudesse fazer grandes celeiros, guardar trigos, guardar sementes, porque quando a fome viesse, seria tão grande que o Egito não lembraria desse momento de abundância que o Egito teve. Os 7 anos de fome que estaria para vir sobre toda a terra também alcançaria o Egito. Mas José está dando agora a orientação a Faraó para que ele possa levantar um homem em cuja haja sabedoria, para que se crie grandes celeiros e guarde as sementes e também o trigo. Porque quando esse momento chegasse, o Egito e as nações que estavam ao derredor poderiam ter da onde comer e não morrerem de fome. A Bíblia diz que Faraó, olhando para José, disse: não vejo outro homem senão a ti, em que há a sabedoria dos deuses. Então, naquele momento, José foi elevado ao cargo de governador do Egito. A Bíblia diz que esse período chega, e a Bíblia diz que havia fome sobre toda a terra. Escute bem o que eu vou lhe falar. A Bíblia diz que havia fome extrema sobre toda a terra. A Bíblia diz que o único lugar da terra aonde tinha comida era no Egito. E sabe quem era que governava o Egito naquele momento? Era José. E quem era José? Era um líder político que governava a terra. A Bíblia diz, é bem clara, que o dinheiro acabou no Egito e acabou também em Canaã. A Bíblia diz que os moradores do Egito começaram a ir até José, dizendo para José que após José ter pego todo o dinheiro do Egito e da terra de Canaã e levado até Faraó e dizendo: tudo isto é teu. O povo então agora vai chegar até José dizendo: não temos mais dinheiro. E José disse: então, se vocês quiserem comer, dai-nos o vosso gado, dai-nos o vosso jumento, dai-nos os vossos animais, tudo que vocês têm, as vossas ovelhas, dai em troca do pão. Então observe que a comida ficou tão valorizada que eles deram gado, eles deram os jumentos, eles deram as ovelhas em troca também dos seus gados, em troca do pão, em troca do trigo. A Bíblia diz que aquele ano passou, e a Bíblia vai dizer agora que José, também o povo agora, quando o ano passa, a Bíblia diz que eles começam a sentir fome, embora todos aquele ano eles foram alimentados, mas a Bíblia diz que no ano seguinte acabou a comida, acabou o pão, e o povo começou a sentir fome. E José disse: então, já que vocês não têm dinheiro, e também não têm agora os gados, não têm as ovelhas, não têm os jumentos, dai-me agora as vossas terras, dai aquilo que vocês têm. E a Bíblia diz que o povo deu também as suas terras. Diz a Bíblia Sagrada que o povo foi alimentado durante aquele ano. Só que o outro ano seguinte, a fome bateu na porta novamente. E a Bíblia vai dizer que o povo disse: não vou mentir para o Senhor. Já não temos dinheiro, já não temos mais nem animais, e também não temos mais terra. Não temos com que comprar, não temos com que pagar. A única coisa que temos é os nossos corpos, é a nossa vida. Então,
a gente vai vender a nossa vida, o nosso corpo, e a nossa vida, seja ela fica sendo do vosso senhor Faraó. A Bíblia diz que José assim aconteceu, para eles poder comer, para eles poderem sobreviver por mais um período, eles deram a sua vida por causa da comida. A fome era tão grande que por causa da comida, para se ter o que comer, para se ter o que plantar, para que eles pudessem ter alimentos e sementes para poder plantar e comer. A Bíblia diz que eles tiveram que dar a sua própria vida, venderam a sua própria vida para o governo de Faraó e para o governo de José. Resumindo, para comer, eles dependiam agora do governo para sobreviver. Era Faraó, junto com José, que determinava a porção do Egito e do mundo. Se o mundo quisesse comer, se o mundo quisesse sobreviver, eles deveriam vir até José naquele período de 7 anos de escassez para poder comer, para poder sobreviver. Olha o que a fome fez. A fome era tão grande, observe, que quando se tem fome, parece que a razão desaparece. Parece que a única coisa que o ser humano deseja naquele momento, desejava naquele momento, era alimentar seus filhos, era alimentar sua família, porque deve ser desesperador uma criança sentindo fome. Deve ser desesperador uma criança dizendo: mãe, eu quero comer. Deve ser desesperador uma criança chorando, dizendo: mãe, eu preciso comer, eu quero me alimentar, eu estou com fome, a minha barriga está doendo. Um pai, uma mãe olhando o seu filho sentir fome, ela entra em desespero e ela é capaz de fazer tudo para que a sua criança tenha comida para se alimentar. Imagina não ter a farinha láctea, imagina não ter o arroz, imagina não ter o feijão, imagina não ter a farinha, imagina o estômago começar a doer porque está sentindo fome. Imagina o que é a fome. A fome fez com que o povo desse seus gados, a fome fez com que os homens pudessem comprar a comida do Egito, que estava um preço exorbitante, o preço ficou maior. A Bíblia diz que o preço subiu para que as pessoas pudessem comprar comida, elas pagariam mais alto para poder comer. Então, como a inflação subiu, como tudo subiu, era o único lugar que tinha comida naquele período, era no Egito, eles pagavam mais caro. E quando se trata de comida, quando se trata de comer, não importa o quanto custa, eu quero comer, eu quero matar a fome dos meus filhos, eu quero matar a minha fome, então eu dou o que eu tenho, eu vou dar o que eu tenho. Então, eles deram o seu dinheiro. A Bíblia vai dizer que o dinheiro acabou todo o dinheiro do Egito, e o texto vai dizer que de Canaã também. E quando acabou, o povo vai até José e diz: não tenho mais com o que comprar. José disse: então me dá os vossos gado, me dá os vossos camelos, me dá as vossas ovelhas. O povo deu, não importa se era uma ovelha por um quilo de trigo, não importava, por uma semente o povo queria comer. O povo desejava comer, então eles estavam dando e deram todos os animais que tinha para que pudesse ter pelo menos comida durante um ano. No ano seguinte, a Bíblia vai dizer que esse povo agora vai lá e já não tem dinheiro e nem gado, não tem animal nenhum. Eles vão dizer: toma nossas terras, e por mais um ano eles vão comer por causa da terra que tem. Passa-se mais um ano e o texto vai dizer que eles não têm gado, eles não têm nenhum animal e não tem mais terra. Eles dizem: não temos mais terra, não temos animais, então a única coisa que nos resta e não temos dinheiro é a nossa vida. E José disse: a vossa vida pertence agora ao Egito. Então, por causa da fome, eles venderam a própria vida para o Egito. Olha isso aqui do que eu vou te falar agora. Por causa da fome, eles venderam a sua vida ao Egito. Escuta do que eu vou te falar agora. A Bíblia diz
diz que vai chegar um período, Jesus também já alertou sobre isso. Em Mateus capítulo 24, Jesus falou sobre o princípio das dores. Jesus falou sobre algo que está para acontecer sobre o mundo. Jesus disse, é mister que isso aconteça, nação contra nação, reino contra reino, haja fome, haja peste, mas isso não é o final, é o princípio das dores. Jesus disse que antes que chegasse o grande e terrível dia, haveria sinais, e um dos sinais seria a fome. Agora, olha isso aqui, a Bíblia diz, olha que coisa extraordinária. Olha isso aqui o que está escrito em Apocalipse, no capítulo de número 6, no capítulo de número 6, versículo de número 5 e 6. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 6, que fala acerca da grande tribulação. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente. Olha que coisa extraordinária. O texto vai dizer que vai se comprar 1 quilo de trigo. Olha para cá. 1 quilo de trigo vai se comprar por 1 denário. A Bíblia diz que é uma medida por 1 denário. É uma medida por mais 1 denário. Tudo que se comprar na grande tribulação, a fome será tão intensa. No capítulo 6, que fala da abertura dos 6 selos, aberto pelo Cordeiro de Deus, o texto vai dizer que em um desses 6 selos haverá fome, e é o cavalo preto que está com a balança na mão. É justamente porque a terra estará sendo seguida, afetada por catástrofes. Não é nem uma questão política, mas por catástrofes, sinais vindo do céu. A terra será ferida e haverá também fome nesse período. E o texto diz que um cavaleiro com uma balança na mão para medir, ou seja, a comida sobre a terra vai estar tão escassa por causa dos sinais que acontecerão na natureza, sinais catastróficos, terremotos, furacões. A comida vai estar tão escassa nesse período que no período da grande tribulação, olha isso aqui como é extraordinário, no período da grande tribulação, as pessoas vão comprar 1 quilo de trigo, vão comprar uma medida de trigo por 1 denário. Isto é uma moeda naquela época. 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho do trabalhador judeu. Então escute, se formos trazer isso a miúdo e trouxermos para os dias atuais, se a grande tribulação fosse hoje, o salário mínimo está em R$1.031, se eu não estou enganado, divide isso aí por 30. Então se divide aí esse R$1.031 dividido por 30, vai dar R$34 e alguma coisinha. Então um dia de um trabalhador ganhando um salário mínimo dá cerca de R$34. Vai hoje no mercado e você compra 1 quilo de trigo por R$2 e alguma coisa. Na grande tribulação, se for comparar e dividir o valor por um dia do trabalhador nos dias atuais, dividindo o salário mínimo em 30, dá R$34. Então, a comida vai estar tão escasso e ela vai estar tão cara na grande tribulação que as pessoas vão começar a comprar com o que tem. Agora escute isso aqui, eu fui buscar essa palavra no original. As pessoas vão trabalhar o dia inteiro, mas é para comer, essa porção é apenas para uma pessoa. Agora imagina quem tem 5 crianças dentro de casa e estiver no período da grande tribulação. O que é que elas serão capazes de fazer para não ver seu filho passar fome? O que é que elas serão capazes de fazer para não ver sua criança passar fome? Olha para cá, escute do que eu vou te falar. Se Jesus disse que haveria fome, se a Bíblia diz que haveria fome, o que é que está acontecendo agora? Aonde é que eu quero chegar? Olha que coisa extraordinária, olha que coisa maquiavélica que estão
contramano contra a nação mundial. Olha para cá, se você não sabe, estamos agora debaixo de uma situação que a gente praticamente nunca viveu. Já vivemos a gripe, né? H1N1, já vivemos a gripe suína, a gripe do frango, houve-se uma mortandade no mundo, mas nunca houve essa quarentena até então na nossa geração. É a primeira vez, e é uma quarentena mundial, aonde se estabeleceu uma quarentena mundial. Se você não sabe, o mundo tem cerca de quase 8 bilhões de pessoas. Cerca de 3 bilhões estão em quarentena. Olha para cá, 3 bilhões estão em quarentena. Essas pessoas agora estão privadas do seu direito de saírem de dentro de casa. E se você não sabe, o grande alarme agora da sociedade é de um vírus que ele é contagioso, sim. Ele pode trazer letalidade sobre a vida das pessoas, sim. Mas se tem uma classe de pessoas que pode ser contaminadas e haver uma letalidade, são as pessoas com a idade mais avançada ou aquelas pessoas que já têm um certo grau de enfermidades no seu corpo, aonde a sua imunidade está baixa, e essas pessoas, na verdade, elas podem sim ser levadas a óbito. Pastor, mas o que está acontecendo agora na Inglaterra, o que está acontecendo agora na Espanha, o que está acontecendo agora na Itália, eu já tive por diversas vezes na Itália, ou seja, na Europa, já tive por diversas vezes, embora na Itália eu nunca fui, mas já tive em vários países da Europa, e eu peguei frios exorbitantes quando eu estive em Londres, quando eu estive na Holanda, quando eu estive na Bélgica, em Portugal, peguei muitos frios na Europa, frios 5 graus, 6 graus abaixo de zero, até graus, a sensação térmica de 10 graus, e todos os infectologistas são unânimes em dizer que em países frios o vírus sobrevive mais. Então, acaba até sendo entendido de forma mais racional que no momento agora, na atual conjuntura, aonde se tem um vírus, aonde os países estão no inverno, a letalidade pode ocorrer de forma mais rápida do que num país como o nosso, o Brasil, que é um país tropical. Agora escute isso aqui, essa questão do coronavírus, embora real, essa questão do vírus, embora real e pode trazer letalidade, não estou discutindo se o vírus ele prolifera, não é isso que eu estou discutindo, se ele é letal ou não, não é isso que está em pauta, mas o que está em pauta aqui é o que está sendo preparado, é o que está sendo testado. Sabe o que está sendo testado na humanidade agora? Chama-se a lei marcial, uma lei que as pessoas não estão dando conta do que está acontecendo. A gente está sendo testada, a humanidade está sendo testada, está sendo posta à prova. Tudo está sendo bem arquitetado e elaborado. Está vendo como a população mundial está reagindo a uma ordem. Se você não sabe, nós estamos debaixo de uma ordem mundial, onde 3 bilhões de pessoas estão agora em quarentena. E os governadores, os líderes mundial, os homens que estão aí, a cúpula das trevas, estão agora pensando, estão agora arquitetando e vendo como a sociedade mundial está reagindo a essa questão da obediência à lei. Estão usando apenas a questão do coronavírus, primeiro massificando a massa, trazendo notícias, trazendo tudo quanto é notícia, sempre de massificação, para que você fique dentro de casa, para que você fique aterrorizado. Olha que coisa extraordinária. Você não percebeu ainda o que está acontecendo, a massa de manobra? Será que você não percebeu o que está acontecendo no nosso país? Ou será que só eu que estou percebendo e alguns? Olha para cá, porque você não vai ver no site, porque você não vai ver no perfil do governador do Rio de Janeiro quantas pessoas são curadas? Será que você nunca viu lá ele colocar? Não existe no perfil dele as 220 mil pessoas que já foram curadas, seja pela cloroquina, seja por outro remédio, seja as pessoas que receberam tratamento e foram curadas. Você não vai ver no perfil do governador de São Paulo, João
João Dória, dizendo às pessoas que foram curadas, como os outros perfis de políticos, eles só colocam uma coisa ruim, eles só colocam o pânico, para que você não pense, para que você não pesquise. Olha para cá, irmãos, por que não se fala disso? Por que não se fala que as pessoas estão sendo curadas, mas só fala que tem que comprar equipamento, que tem que cuidar de pessoas, que os hospitais estão lotados, e quando você vê, está tudo vazio, os hospitais vazios. Olha para cá, é um teste que está sendo feito. Aí você olha para mim, pastor, o que está acontecendo então? Está acontecendo um teste mundial, e eu vou falar para você o que está acontecendo agora. Chama-se a lei marcial. Escreve isso aí para que as pessoas vejam. A lei marcial. Guarde isso aí. Lei marcial. Pastor, define para mim o que é lei marcial. Eu fui lá na enciclopédia Wikipédia, a enciclopédia livre. Eu fui lá pesquisar o que significa lei marcial. Olha que coisa é isso aqui. Segundo a Wikipédia, a enciclopédia livre, a lei marcial significa isso aqui, ó. Chama-se lei marcial. O sistema de leis que tem efeito quando uma autoridade militar, geralmente após uma declaração formal, toma o controle da administração ordinária da justiça, normalmente de um estado. Ou seja, é isso que os governadores estão fazendo. A lei marcial traduz-se geralmente pela suspensão. Guarde isso aqui. A lei marcial traduz-se geralmente pela suspensão. Guarde isso aqui. De todas ou partes da liberdade fundamentais do cidadão, como o ato de se deslocar, principalmente de se reunir, de manifestar sua opinião e de não ser aprisionado sem fundamento jurídico. A lei marcial entra em vigor somente em situações excepcionais, como na preparação da instituição de um regime totalitário ou ainda em reação a uma catástrofe natural. Olha que coisa terrível. Sabe quem assinou essa lei marcial? Quem assinou ela foi Barack Obama. No seu segundo mandato, foi ele que assinou a lei marcial. A gente está sendo posto à prova. A gente está sendo testado por algo pior que está por vir. A humanidade agora está à prova. Olha isso aqui, ó. A lei marcial traduz-se geralmente na suspensão de todos ou parte da sua liberdade fundamentais do cidadão, como o ato de se deslocar, principalmente de se reunir, de se manifestar sua opinião, ou de ser aprisionado sem fundamento jurídico. Você não percebe que já mandaram você se guardar, você se retirar para dentro de casa? Primeiro, olha que coisa terrível, primeiro foi apenas a conscientização. Você não lembra? Passaram de porta em porta, passaram no jornal, dizendo: fique em casa, se cuide, lave as mãos, põe as máscaras. Você não lembra disso? Vai lá, coloca a sua máscara. Você lembra? Lava as mãos com álcool gel, né? Se você tiver de sair na rua só para fazer a compra, mas bem preparado, bem higienizado, para não contaminar ninguém, não se aglomere. Por favor, não fique nas praias, saia das praias. Não é bom a aglomeração. Então, primeiro mandaram apenas a questão da conscientização. O que fizeram agora na segunda etapa? Não demorou nem um mês. O que o governador do Rio de Janeiro fez? Ele disse: quem desobedecer a ordem do governo, quem desobedecer a minha ordem, vai ser preso, vai ser conduzido à delegacia e preso. Olha o que a lei marcial diz, olha que coisa terrível. A lei marcial traduz-se geralmente pela suspensão de todas ou de partes da liberdade fundamentais do cidadão, como o ato de se deslocar, principalmente de se reunir e de se manifestar sua reunião, ou seja, e ainda do aprisionamento, sem sequer ter fundamento jurídico, ou seja, só pelo fato de você ser conscientizado. E na segunda etapa, o que ele diz? Se eu encontrar alguém circulando pela rua sem ser
ir para um trabalho onde se pode ser liberado como posto de gasolina, se você não trabalha lá, se você não trabalha no hospital, se você não trabalha na farmácia, se você não trabalha na padaria ou no mercado, o seu direito de ir e vir está privado. E ele diz, se você não estiver na rua fazendo a função desse trabalho, você vai ser conduzido, você está desobedecendo uma lei. A gente está sendo testado para ver como a humanidade está se comportando nesse momento. A gente está sendo testado por um governo que está sendo preparado. Olha para cá, você não percebe o que está acontecendo? A gente não pode ir para a rua se manifestar por causa do coronavírus. Usaram a questão do coronavírus porque é contagiante. Não pode haver aglomeração, mas não é. É a lei marcial sendo testada, aonde você não pode se reunir, porque se você se reunir lá, só pelo simples fato de você se reunir, você vai ser preso, você vai ser conduzido. O que é que aconteceu com aquela moça? O que é que aconteceu com aquelas duas moças no Rio de Janeiro? Que eu postei o vídeo, aonde o governador do Rio de Janeiro, ele deu a ordem para que a polícia prendesse as pessoas que estivessem transitando pela orla. O que é que ela fez? A moça foi parada e estava fazendo o seu exercício, o seu corpo, e ele foi as duas moças foram algemadas. Não estavam roubando, não estavam traficando, não estavam fazendo nada, mas foram algemadas. O que é que acontece? Primeiro, dentro da lei marcial, primeiro se há conscientização. Depois que as pessoas desobedecem à lei, dizendo não vá, não pode, aí vai haver a condução. Chama-se condução coercitiva. Pastor, o que é a condução coercitiva? Condução coercitiva é uma forma impositiva de levar sujeitos do processo, ofendidos, testemunhas, acusados ou peritos, independente de suas vontades, à presença das autoridades policiais ou judiciárias. Trata-se da medida prevista no Código do Processo Penal, CPP, como forma de obrigar o ofendido, a testemunha, o perito ou qualquer outra pessoa que deixa de comparecer ao ato para qual foi intimada, ou seja, mesmo contra a vontade dela. Lembra aquela moça que dizendo, eu não vou ser algemada, eu não sou bandido, mas mesmo assim os policiais algemaram ela? Isso chama-se condução coercitiva. Então, primeiro se orienta, depois que se desobedece, acabou. A pessoa vai ser presa, a pessoa vai ser conduzida à delegacia, mesmo sem nunca ter ido presa. Sabe o que é isso? É a lei marcial sendo testada. Tudo isso para preparar a humanidade para o governo do anticristo. Olha para cá, eu estou chocado. Eu estava vendo aqui em Santa Catarina, eu estava vendo agora 18 mil famílias se inscreveram na prefeitura de Santa Catarina, das outras cidades de Itajaí, se inscreveram, sabe para quê? Para pedir cesta básica à prefeitura. Será que você não observa que a mesma coisa que aconteceu no período de José, será que você não percebe que o anticristo vai fazer a mesma coisa? Assim como toda a terra precisou de ir até o Egito, de um homem, de um político, para alimentar a humanidade, para que ela não morresse, para que o Egito não morresse, Canaã não morresse. Você não percebe que é isso que eles estão querendo fazer, um governo comunista, aonde você dependa dele, aonde o ser humano dependa do governo para comer, aonde o ser humano dependa do governo para vestir, aonde é eles que vão determinar o preço das coisas, aonde é eles que vão determinar o que você vai comprar, o que você vai ver. A mídia será controlada. Irmãos, é apenas um teste que está sendo feito. Olha para cá. Eu vou falar. Olha para cá, deixa eu te falar de algo aqui extraordinário. Eu fui pesquisar agora. Tem um sistema que foi feito em 2008 pela Noruega, foi feito na Antártida, no Ártico. Aliás, lá no Ártico tem uma escavação subterrânea,
onde existe 4.000 sementes, ou seja, todas as sementes que existem na face da terra, todas as sementes estão lá armazenadas. Quando você pesquisa por que eles armazenaram toda aquela semente dentro daquele local, foram os noruegueses que fizeram isso. Quando você pergunta, quando você vai pesquisar por que eles armazenaram todas aquelas sementes dentro daquele lugar no Ártico, naquela situação, naquele compartimento subterrâneo, sabe o que eles alegam? É que se no mundo houver uma catástrofe, se no mundo tiver uma guerra, uma terceira guerra mundial, e se a terra toda for devastada, eles têm como replantar a terra, eles têm como replantar e a terra ser reconstruída. Então, se é eles que detêm toda a semente do mundo, quando a terra sentir fome, e vai até quem? Vai a quem tem a comida, vai a quem tem um alimento. E se você não sabe, tá tudo sendo preparado. Tá tudo sendo preparado. E a humanidade aí, brincando. A humanidade sem perceber o que está acontecendo. A humanidade sem perceber o que está acontecendo. Irmão, tem algo terrível sendo preparado. O pessoal está dizendo que travou. Travou ou está normal? Tem algo terrível sendo preparado. Se tiver me ouvindo, tá bom. Independente se travar, não tem problema. Mas se você estiver me ouvindo, que esteja melhor assim. Tá tudo sendo preparado. É chamado a Arca das Sementes. Olha para cá. É a Arca das Sementes que estão sendo preparada. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá travando, mas tá me ouvindo? Mas estão me ouvindo bem? Eu quero saber só se estão me ouvindo. Não estão me ouvindo? Eu vou tirar os comentários daqui só para poder vocês me ouvirem bem. Então olha para cá, irmãos, está tudo sendo preparado. Está a um lugar no mundo, olha para cá, se você pesquisar hoje no YouTube, se você pesquisar, existe fortalezas, casas de bilhões e bilhões de dólares, a 17 andares de profundidade, aonde a porta desse condomínio subterrâneo dos homens mais ricos do mundo, só a porta que fecha esse condomínio subterrâneo pesa 250 toneladas. Só a porta é capaz de suportar uma bomba com 2 megatons, se não estou enganado. A de Hiroshima era 1 megaton, se não estou enganado, né? Que caiu sobre a bomba de Hiroshima, que caiu sobre Nakagashi. É cerca de 1 megaton. Explodiu a cidade. As casas subterrâneas que estão a 17 andares abaixo da terra são capazes de suportar bombas de até 2 megatons e não destruir. Eles têm tudo lá embaixo, eles têm comida, tem semente, tem piscina, tem tudo. Os homens estão arquitetando, irmãos. Tá tudo sendo preparado. Aí você pergunta, Trovão, e aonde está Deus nisso? Deus está permitindo para que o curso da profecia se siga, para que o curso da profecia continue dando seu curso. Deus permita que os homens maus trabalhem para que o curso da profecia continue se seguindo. Pastor, eu não acredito. Como você não acredita se a Bíblia... Você quer ver uma coisa? Quem deu o sonho para José não foi Deus? Deus não disse que ele seria governador do Egito? Foi, não foi? Então o que Deus vai fazer para que a profecia se cumpra? Deus permite que os irmãos dele o traia. Os irmãos deles vão o trair agora. Vão jogar José dentro de uma cisterna. Depois, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos vão clamar, o mais novo clama para que não mate seu irmão. Retira José dali e vão vender José agora por 20 moedas de prata para os ismaelitas. Os ismaelitas levam José para onde? Para o Egito. E lá no Egito ele é vendido como moeda de troca. Ele é vendido como um objeto. E quem é que compra ele? A Bíblia diz que Potifar compra, trabalha na casa de Potifar, é acusado de estupro, vai para a cadeia, e da cadeia vai até Faraó, e depois de interpretar o sonho ele vai para a prisão. Então observa que toda aquela maldade
que fizeram com José cooperou para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de José. Deus está permitindo os homens fazerem isso. Deus está permitindo a humanidade fazer isso. Os homens maus que trabalham para as trevas fazerem isso. Sabe para quê? Justamente para que a palavra se cumpra. Vai haver um período muito grande de fome. O teste está sendo feito. O próprio Adolfo Hitler, ele disse, eu estava vendo um filme de Hitler, e ele disse certa vez, despene uma galinha, arranque da galinha suas penas, ela vai sangrar, mas dá comida para ela vai vir a palma de sua mão e vai comer, não importa a dor, a galinha tem fome. É o que estão fazendo com a humanidade. O protótipo está sendo feito, o teste está sendo feito para que a humanidade coma na mão dos governantes. Aí o que vai acontecer? Olha para cá, o mundo vai entrar em colapso. O mundo vai entrar em guerra. Então, olha para cá, se a Bíblia diz que o anticristo vai trazer um período de 3 anos e meio de paz, então olha que coisa extraordinária. Eu quero deixar aqui minha opinião. Eu sou pré-tribulacionista. Existe a opinião dos demais. Alguns creem que a igreja vai ser arrebatada durante, outros creem depois. Eu, pastor Júnior Trovão, creio conforme está escrito na Bíblia. Lá em Filipenses, Jesus disse para a igreja de Filipos, para a igreja de Filadélfia, Jesus disse, assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora. Ou seja, não na hora, mas da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo. Assim como Deus guardou Ló, e quando tirou, antes que o juízo descesse, Deus tirou Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Antes que o dilúvio acontecesse, Deus guardou Noé e sua família dentro da arca. Assim também creio que a igreja será arrebatada. E o que vai acontecer? O mundo vai estar em pânico. O mundo vai estar em crise moral, ética, econômica. O mundo vai estar em crise. E é nesse momento que o mundo vai estar em crise, é nessa hora que o mundo vai clamar por um Salvador, para um homem que traga paz, e é nessa hora que o sistema mundial vai apresentar um homem que possa trazer a solução para o planeta. Então as pessoas vão ovacioná-lo, as pessoas vão louvá-lo, porque ele é um homem que trouxe uma paz para o mundo, ele trouxe a paz para os governos, ele trouxe a paz aonde não havia entendimento, aonde havia dúvida, aonde havia divisão, ele consertou tudo. São 3 anos e meio de falsa paz. Então um homem que vai trazer a solução econômica, o homem que vai trazer a comida para a mesa das pessoas que ficarem. É nessa hora que as pessoas vão clamar por um Salvador, vão clamar para alguém que traz solução. Agora, olha para cá, deixa eu te falar, tomara que essa live não caia. Tomara que não caia. Um dos maiores médicos do mundo é um brasileiro. Lecionou por muitos anos na faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, Dr. Laí Ribeiro, nutrólogo, cardiologista especializado, um homem é fera, muito fera. E ele estava dizendo que a tecnologia 5G, você sabia que a tecnologia 5G, sabe de onde ela veio? A primeira antena 5G do mundo, ela foi instalada na mesma cidade onde se veio o coronavírus. Você sabia disso? E quando se instalou lá para fazer o teste dessa tecnologia, dessa antena 5G, não demorou muito, não demorou dias, os pássaros aonde essas ondas magnéticas chegavam no 5G, os pássaros morriam. Eles descobriram que essa tecnologia 5G, quando ela